Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Joel 1 nos apresenta uma poderosa mensagem de alerta e arrependimento diante de uma calamidade sem precedentes. Por meio de uma vívida descrição de uma praga de gafanhotos e seca devastadora, o profeta chama o povo de Israel a refletir sobre o impacto de seus pecados e a necessidade urgente de buscar a Deus. Este texto destaca a soberania divina, o peso das consequências da desobediência e a esperança de restauração por meio do arrependimento sincero. Uma mensagem atemporal que nos convida a reconhecer nossa dependência de Deus, mesmo em meio às crises mais difíceis. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Joel 1 do livro de Joel da Bíblia. A invasão de gafanhotos. Uma palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. 2 Ouçam isto, anciãos, escutem, todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? 3 Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos, à geração seguinte. 4 O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. 5 Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. 6 Uma nação, poderosa e inumerável, invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. 7 Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. 8 Pranteiem como uma virgem em vestes de luto que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. 9 As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes, que ministram diante do Senhor, estão de luto. 10 Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. 11 Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. 12 A vinha está seca, e a figueira murchou, a românzeira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se, mais ainda, a alegria dos homens. 13 Ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteiem. Chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. 14 Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. 15 Amperes hora. Aquele dia. Sim, o dia do Senhor está próximo. Como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. 16 Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos, e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus. 17 As sementes estão murchas debaixo dos torrões de terra. Os celeiros estão em ruínas, os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. 18 Como muge o gado. As manadas andam agitadas porque não têm pasto, até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. 19 A ti, Senhor, eu clamo,
pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. 20 Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Novo Testamento. O capítulo 1 do livro de Joel é uma descrição dramática de uma crise devastadora causada por uma praga de gafanhotos e seca, usada como um símbolo para chamar o povo de Israel ao arrependimento e à reflexão. Vamos ao significado do texto. Primeiro, contexto da destruição, versículos 2-12. Joel começa convocando os anciãos e o povo para testemunharem uma calamidade sem precedentes, enfatizando que os eventos não eram comuns e deveriam ser lembrados e transmitidos às próximas gerações. A invasão dos gafanhotos é apresentada como uma catástrofe em várias ondas: cortador, peregrino, devastador, devorador, simbolizando destruição completa e crescente. Os gafanhotos destruíram a agricultura, o que levou à falta de alimento, vinho e azeite, elementos essenciais para a vida cotidiana e os rituais no templo. Essa devastação é descrita em termos que sugerem não apenas um desastre natural, mas também um juízo divino, com impacto físico, emocional e espiritual sobre a comunidade. Segundo, lamentação e chamada ao arrependimento, versículos 13 e 14. Joel convoca os sacerdotes e o povo para lamentarem e prantearem, vestindo-se de luto. A falta de ofertas no templo, devido à escassez, era um sinal de que o relacionamento entre Deus e o povo estava rompido. Ele então conclama o povo a decretar um jejum e realizar uma assembleia sagrada como forma de buscar a misericórdia do Senhor. O jejum e a oração são respostas espirituais à crise, indicando a necessidade de arrependimento coletivo. Terceiro, o dia do Senhor, versículos 15 e 20. Joel introduz o conceito do dia do Senhor, que é retratado como um dia de juízo e destruição vindouro. A calamidade atual, a praga de gafanhotos, é uma prévia ou um lembrete de que o juízo de Deus é iminente e universal. Ele descreve a desolação do campo, o sofrimento dos animais e o clamor humano como um apelo ao Senhor, reconhecendo que somente Deus pode restaurar a terra e prover alívio. Significado teológico e espiritual. 1. A crise como juízo divino. Joel interpreta a calamidade natural como um sinal do julgamento de Deus sobre os pecados do povo. Ela serve como um alerta para que Israel volte ao Senhor com arrependimento genuíno. 2. A importância da dependência de Deus. A destruição de elementos essenciais, alimentos, vinho, azeite, mostra que a verdadeira fonte de provisão é Deus, não a habilidade humana. 3. O chamado ao arrependimento. A resposta à crise não é apenas lamentar, mas também buscar uma restauração espiritual por meio de oração, jejum e clamor sincero. 4. O dia do Senhor. O texto aponta para um juízo futuro maior, alertando que a resposta atual do povo terá implicações eternas. Aplicação prática. O texto de Joel 1 nos ensina que momentos de crise são oportunidades para reflexão, arrependimento e restauração espiritual. Ele destaca a soberania de Deus sobre todas as coisas e a necessidade de confiarmos em Ele, especialmente em tempos de dificuldades. Além disso, nos lembra de que o pecado tem consequências e que Deus chama seu povo ao arrependimento, oferecendo a chance de redenção. Vou te explicar Joel capítulo 1 de forma didática, com os versículos organizados, mostrando o significado espiritual e as ligações com o Novo Testamento. Contexto geral de Joel 1. Este capítulo descreve uma situação dramática, uma devastação causada por gafanhotos que destrói tudo, e isso é usado como alerta espiritual. Não é só um desastre natural, é um sinal de juízo e um chamado ao arrependimento. Explicação por partes. Versículo 1. Introdução, Palavra do Senhor a Joel. Significado. Mensagem vem diretamente de Deus e não é opinião humana. Versículos 2-3. Um evento histórico marcante. Algo nunca visto. 2. Deve ser contado às próximas gerações. Significado. O que aconteceu é extraordinário e serve como alerta permanente. Aplicação. Deus usa acontecimentos para ensinar. Versículo 4. Destruição total, 4 tipos de gafanhotos. Significado. Destruição completa, em etapas, nada sobra. Representa juízo progressivo. Ligação com o Novo Testamento. Apocalipse 9 também fala de gafanhotos como juízo simbólico.
Versículo 5. Chamado ao despertamento, bêbados devem acordar e chorar. Significado: pessoas distraídas precisam despertar e o prazer acabou, realidade chegou. Aplicação: Deus chama atenção quando algo essencial é perdido. Versículos 6 e 7. Invasão destruidora. 1. Nação poderosa. 2. Dentes de leão. Significado: gafanhotos comparados a exército e força devastadora. Resultado: videiras e figueiras destruídas. Simbolismo: perda de sustento e alegria. Versículo 8. Luto profundo, como uma noiva que perdeu o noivo. Significado: dor intensa e perda irreparável. Versículos 9 e 10. Impacto espiritual. 1. Não há ofertas no templo. 2. Sacerdotes estão de luto. 3. Terra devastada. Significado: crise material afeta a vida espiritual, até o culto é interrompido. Ligação com o Novo Testamento. João 4:23. Deus busca adoradores verdadeiros, não apenas rituais. Versículos 11 e 12. Desespero econômico e emocional. 1. Agricultores e produtores sofrem. 2. Árvores secam. 3. Alegria desaparece. Significado: quando a base material cai, economia, emoções e esperança. Tudo é afetado. Versículos 13 e 14. Chamado ao arrependimento coletivo. 1. Sacerdotes devem chorar. 2. Jejum santo. 3. Assembleia. 4. Clamar a Deus. Significado: resposta correta ao juízo, arrependimento e busca por Deus. Ligação com o Novo Testamento. Atos 2, 37 e 38. Arrependimento coletivo. Versículo 15. O dia do Senhor está próximo. Significado: evento maior que virá e juízo de Deus. A praga é um aviso de algo maior. Ligação com o Novo Testamento. 1 Tessalonicenses 5:2. O dia do Senhor virá. Versículos 16 e 17. Escassez total. 1. Comida desaparece. 2. Alegria acaba. 3. Colheita perdida. Significado: dependência total de Deus e sem Ele, tudo falha. Versículo 18. Sofrimento dos animais, gado e ovelhas sofrem. Significado: o pecado humano afeta toda a criação. Ligação com o Novo Testamento. Romanos 8:22. A criação geme. Versículos 19 e 20. Clamor final. 1. Profeta clama a Deus. 2. Até os animais clamam. Significado: única solução é Deus e tudo depende dele. Mensagem central do capítulo. Você pode resumir Joel 1 assim. Primeira, Deus usa crises como alerta. A destruição não é aleatória. Segunda, o pecado traz consequências reais. Afeta economia, natureza e espiritualidade. Terceira, o dia do Senhor se aproxima. Juízo maior está por vir. Quarta, a resposta correta é arrependimento, jejum, oração e busca sincera. Quinta, Deus é a única solução, tudo converge para Ele. Aplicação prática, bem direta. 1. Crises podem ser chamadas de atenção espiritual. 2. Não se deve viver distraído espiritualmente. 3. Quando tudo falha, Deus continua sendo a solução. 4. Arrependimento coletivo e individual é essencial. 5. Deus deve ser buscado antes que seja tarde. Resumo em uma frase. A destruição causada pelos gafanhotos é um alerta de Deus para despertar o povo ao arrependimento antes do juízo maior. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Agradeço ao nosso Senhor pela oportunidade de ter feito este vídeo e a todos que assistiram até agora. Nos veremos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!